agora a apresentação do grupo Peru Incas.
Boa tarde e boa noite y reciban el saludo de Perú Incas y de toda la comunidad de migrantes aquí en Brasil y en el mundo. Y como siguiente número, a música O Cóndor Pasa, una música que une a todos, a toda Latinoamérica. Esta música que fala do cóndor, ¿no? De esa ave sagrada que recorre todo nuestro continente y toda nuestra cordillera de los Andes.
Gostaria de passar a palavra ao nosso secretário, Rogério Sotile, secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu estou com quase vontade de começar a cantar, um palco convidativo aqui para fazer uma bela apresentação. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. É uma alegria e uma emoção enorme estar contando com a presença de famílias inteiras, desse público maravilhoso e tão importante para a cidade de São Paulo, que são os migrantes. Também queria agradecer a apresentação do Peru Incas, que tornou mais bonita e mais emocionante esse início de conversa e de prosa entre nós aqui nesse diálogo sobre a política de migrantes que nós queremos desenvolver na cidade de São Paulo. Eu queria convidar para participar comigo aqui dessa primeira conversa o Paulo Willis, meu coordenador de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo. Bom, para início de conversa, eu vou sentar, que parece menos show. Mas assim, eu queria primeiro falar para vocês de que esse processo de diálogos é um processo que a gente vem construindo na Prefeitura de São Paulo desde o início, desde a posse nossa em janeiro. Nós já realizamos diálogos com a população LGBT e nós realizamos diálogos com a juventude. E nós pretendemos ainda realizar diálogos sobre todos os temas que envolvem a nossa Secretaria de Direitos Humanos. A nossa Secretaria de Direitos Humanos, depois vou apresentar melhor para vocês, ela vai trabalhar com vários, inúmeros temas, né, de população de rua, migrantes, criança e adolescente, educação e direitos humanos, juventude, bom, enfim, é uma infinidade de temas e nós queremos produzir diálogos com todos os setores. Mas não é o diálogo que é para acontecer de uma vez e que isso não ocorre mais. Essa vai ser uma prática, e vai ser uma prática da Secretaria, porque essa vai ser a prática do nosso governo, do prefeito Fernando Haddad, a prática do diálogo, a prática da participação social. Por quê? Participação social deve ser vista pelo conjunto do nosso governo como uma forma de construir as nossas políticas com a participação da sociedade civil, com a participação de todos os setores da sociedade civil. Nós não acreditamos em política eficaz se não tiver a participação da sociedade na construção dessa política e se não tiver a participação da sociedade na fiscalização, monitoramento e execução dessas políticas. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma primeira conversa, um primeiro diálogo com a população de migrantes da cidade de São Paulo. Porque para nós é muito importante ouvir o movimento. Vocês sabem quais são as demandas mais importantes. Vocês sabem para apontar para o governo aonde que se encontram os principais problemas que afligem essa população. E é a partir dessa escuta que nós vamos poder conduzir e construir as políticas mais adequadas para poder devolver para a população de imigrantes da cidade de São Paulo, né, as políticas públicas adequadas. Dessa forma que a gente acredita que deve ser a construção de políticas públicas. O fundamental nesse processo todo é que, no que diz respeito à política de migrantes, é que nós devemos olhar para a população, toda a população de São Paulo, de uma forma muito aberta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de migrantes, nós temos que olhar para a população de migrantes da cidade de São Paulo como uma população constituinte de toda a construção política, de toda a construção social e toda a construção econômica que temos em São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a população de migrantes é importante na cidade de São Paulo. E ela deve ser vista dessa forma, como uma população importante para São Paulo.
porque vocês produzem políticas sociais, vocês produzem economia, e vocês têm que ser compreendido dessa forma. Então, eu acho que em termos de política pública, no que diz respeito aos migrantes, nós estamos em dívida com a população migrante na cidade de São Paulo. Ela não é vista, ela não é respeitada e ela não é valorizada dessa forma. E nós queremos construir políticas públicas valorizando todas as iniciativas e todo o processo de mobilização, de organização e de diálogo e de participação das políticas migrantes. Nós temos que valorizar todas as iniciativas culturais dos migrantes. Nós temos que valorizar todos os espaços construídos com muita luta e com muita história que a população de migrantes construiu durante todo esse período que habita São Paulo. E nós não estamos falando aqui apenas da população da América Latina, nós estamos falando do mundo todo. São Paulo é um mundo, São Paulo é um país, e São Paulo tem uma complexidade de oportunidades que a gente não tem a dimensão da força de São Paulo. E essa força de São Paulo, como bem diz o nosso prefeito Fernando Haddad, ela está na sua diversidade, ela se encontra a força de São Paulo no que ela produz de cultura diferente de todos os países e todas as regiões do Brasil. E nós temos que encontrar nessa população de migrantes essa força e devolver com políticas públicas para que o migrante se sinta cada vez mais incorporado nas políticas da cidade de São Paulo. E para isso, então, o prefeito Fernando Haddad, desde a sua época da eleição, ele se comprometeu com vários de vocês em visitas durante a campanha eleitoral de que ele iria construir a coordenação de migrantes da Prefeitura de São Paulo. E essa coordenação estaria vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. E ele cumpriu essa promessa. Na reestruturação que foi criada a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, nós criamos várias coordenações, e entre elas a coordenação de migrantes. E eu convidei o companheiro Paulo Willis, depois de muita pesquisa, de muita escuta, eu identifiquei no Paulo Willis a pessoa mais adequada para assumir a frente desse grande desafio que é construir a coordenação de migrantes da cidade de São Paulo. O Paulo Willis, eu conversei com muita gente. Conversei com gente do movimento, conversei com muitos migrantes. Eu recebi no meu gabinete bolivianos, peruanos, angolanos, muita gente de Moçambique, enfim, uma infinidade de migrantes da cidade de São Paulo. E todos eles, eu sentia de que viam no Paulo Willis um bom representante. Porque para mim era fundamental ter à frente desse desafio uma pessoa que tivesse trânsito com o movimento de migrantes da cidade de São Paulo. Uma pessoa que dialogasse. Nós não podemos ter, eu não posso imaginar em ter um coordenador de uma área tão importante quanto essa, uma pessoa que pense que se constrói política com tensionamento. Nós construímos política com diálogo, com trânsito, com escuta, ouvindo as populações, ouvindo os movimentos. Essa escuta que vai nos dar o rumo do que deve ser a política que nós vamos construir na nossa prefeitura. E o Paulo Willis tinha esse respeito por parte do movimento, por parte da academia, por parte dos vários movimentos que compõem essa teia de compromisso em torno da luta dos migrantes da cidade de São Paulo. E nós vamos fazer isso, nós vamos ouvir muitos os movimentos sociais e nós vamos construir essas políticas contando com o apoio do governo federal. Nós já estivemos em Brasília, estivemos no Ministério da Justiça, estabelecemos várias formas de diálogo com eles para construir algumas relações importantes, para destravar algumas questões importantes que diz respeito aos migrantes.
Eu quero falar agora um pouquinho do que é a Secretaria de Direitos Humanos, que também é importante vocês conhecerem. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, ela vai tratar de alguns temas. Eu vou citar. Tem um tema de educação e direitos humanos. Esse tema eu considero um dos temas mais importantes da nossa secretaria. E esse tema, ela tem uma interface muito grande com a política de imigrantes que nós vamos desenvolver na cidade de São Paulo. O que eu pretendo trabalhar na política de direitos humanos? O companheiro Eduardo Bittar, que coordena essa frente de atuação, tem como tarefa principal construir um processo de educação formal em articulação com a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Nosso país é um país que tem naturalizado a violações de direitos humanos. É muito natural nós encontrarmos na nossa população, nas nossas crianças, na nossa sociedade, né, uma manifestação que nós podemos considerar de violação de direitos humanos. O nosso país é um país que viveu vários períodos de exceção, que não foi tão de exceção assim, porque se a gente comparar o tempo que o país, o nosso Brasil viveu sob o regime escravagista, nós vamos imaginar de que nós vivemos um maior período em períodos de exceção do que, de fato, períodos de desenvolvimento da nossa democracia. Se nós compararmos o extermínio indígena que nós tivemos em nosso país, que também foi uma brutalidade contra o povo desse país, o povo natural desse país, também nós vamos encontrar traços dessa cultura de violação ainda hoje. E nós passamos por 2 processos de ditadura que até hoje nós carregamos sequelas. Se nós entendemos que nosso país viveu momentos muito difíceis de violações de direitos humanos, é evidente que essa violação, essa cultura de violação, ela está impregnada no nosso dia a dia. E ela se manifesta através da homofobia, ela se manifesta através da discriminação, através do racismo, através do preconceito. E como é que a gente faz para mudar essa cultura de violação? Se a gente começar a trabalhar na educação formal, né, todo um processo de reeducação, um processo de construção de uma nova cultura, que é a cultura da promoção dos direitos humanos e não da violação dos direitos humanos. E para isso nós temos que começar a mudar o nosso trabalho nas escolas, mudando os nossos editais de concurso público de professores, mudando a nossa grade curricular, que ela tenha os direitos humanos como transversal em todas as disciplinas. Nós temos que investir na formação dos nossos professores. Isso é educação e direitos humanos. Mas nós temos que trabalhar também com a educação não formal, aquela educação que também bate no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa frente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós começamos essa semana um dos cursos de formação para a Guarda Civil Metropolitana, que eu posso dizer para vocês que nós inauguramos essa semana a construção de uma nova Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo. Nós precisamos... E isso não é fácil, gente. Isso se constrói por muito tempo. Eu não acredito que daqui a um mês, daqui a um ano, 2, 3 anos, nós teremos uma guarda fundada nos valores dos direitos humanos de uma hora para outra. Isso é um processo trabalhoso, é formação continuada. Mas isso é importante, nós temos que começar. E nós começamos, em parceria com a Secretaria de Segurança Urbana, todo um processo de formação muito importante com a Guarda Civil Metropolitana. Essa semana tivemos um curso de uma semana inteira com 350 instrutores da Guarda Civil Metropolitana. Semana que vem começa um outro curso de educação à distância para toda a Guarda Civil Metropolitana. E nós vamos fazer isso daqui para frente. Mas educação formal, não formal, tem mais do que isso. Com a Guarda Civil Metropolitana, nós também discutimos o edital dos novos concursos para a Guarda Civil Metropolitana. Esse ano vai ter concurso para 2.000 guardas.
e nós discutimos o edital, para que o edital tenha previsto uma transversalidade muito forte em valores de direitos humanos. Então, eu quero dizer para vocês que a educação de direitos humanos é muito importante, e é com quem vocês dialogam, vocês se enfrentam dia a dia. Vocês devem saber, mas logo que nós assumimos a nossa gestão, em janeiro, eu recebi imediatamente um movimento dos bolivianos aqui de São Paulo. E eles queriam apoio para construir a feira lá no Brás, na Rua Coimbra. E nós conseguimos fazer isso depois de uma boa discussão dentro de casa, dentro da prefeitura. A secretaria, a subprefeitura apoiou, a CET, a Secretaria de Transporte deu todo o apoio, a Guarda Civil Metropolitana também, para que a gente realizasse. E foi muito em cima. E eu falei para os nossos amigos bolivianos dizendo o seguinte: olha, essa é uma feira que nós temos que botar no calendário de São Paulo. Essa feira tem que ser vista e respeitada como uma feira de São Paulo. E isso nós temos que fazer com as várias expressões culturais e as várias manifestações de cultura e de expressão dos nossos migrantes de todo o mundo. São Paulo tem que ser a cidade global, uma cidade que compreende, que seja constituinte de todas essas populações. Mas veja só que engraçado, eu fui convidado então para participar da abertura dessa feira lá na Rua Coimbra. E quando eu chego lá na abertura, tinha um grupo de uns 10 guardas civil metropolitano na entrada da feira. E quando eu desci do carro, eu fui cumprimentar todos os guardas civis, agradecer para eles, pedindo para eles que eles ajudassem para que a feira fosse um sucesso. 9 deles me cumprimentou tranquilamente, mas um deles me encarou, não me deu a mão e disse o seguinte: eu queria saber se vai ter defesa de direitos humanos para nós que sofremos a violação desses bandidos. Foi dessa forma que esse guarda se manifestou comigo. Eu, na hora, eu fiquei sem saber o que dizer, de tão impactado que eu estava, né? Enfim, eu falei para ele que eu queria conversar com ele mais sobre direitos humanos. E saí de lá, pedi que ele cumprisse, né, com o seu dever de garantir a segurança e o respeito aos nossos migrantes bolivianos. Depois eu falei com o secretário de segurança, o secretário de segurança disse: ó, nós precisamos, eu vou chamar ele e tal. Assim, não adianta chamar ele. Ele está reproduzindo uma cultura que ele aprendeu de muitos e muitos anos, que migrantes é isso, sabe? Então ele é um fruto, um produto de uma pessoa que foi formada na violação, na cultura de violações de direitos humanos. O que adianta demitir aquele rapaz? Né? Nós temos que começar a trabalhar isso. E eu até achei assim, olha, talvez eu tenha que agradecer a ele, porque foi tão explícita, né, a sua visão, que provavelmente não é a visão só dele, é uma visão compartilhada por muitos colegas dele. E é com essa guarda que nós vamos trabalhar, e é com essa guarda que nós vamos investir muito para que ela mude e passe a olhar vocês com respeito, e vocês como cidadãos de São Paulo. Então, esses desafios que nós temos na educação de direitos humanos, além de outros. Nós vamos trabalhar com a política de criança e adolescente. Nós temos uma política importante para desenvolver